Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, quem fala com vocês é Miranda, aqui do canal Miranda Artes em Crochê. Pessoal, hoje eu quero trazer um vídeo para vocês falando sobre uma situação que tem acontecido comigo com bastante frequência. Não assim direto, né? Mas tem acontecido, tipo, é, às vezes tem acontecido aqui e geralmente quase com a mesma cliente. E eu já até pensei na hora que ela me entrasse em contato comigo, sei lá, eu já não respondeu, já sei direta, já e, sei lá. Vou estar contando para vocês a minha experiência. Pessoal, igual eu trabalho com pronta entrega e também trabalho por encomenda. E eu tô passando por uma situação, até eu fiz um vídeo, até tem um vídeo aí no canal a respeito de um problema que eu estava tendo com a cliente, quase relacionado a isso também. Da gente da pessoa querer pôr preço nas mercadorias da gente. E eu tive esse problema, e o que eu vou estar falando agora tem a ver um pouco com isso, sim. Quer dizer, tem muito a ver com isso. É, eu coloquei. Esses dias eu estava fazendo uma encomenda, já estava em cima do prazo para me entregar, eu estava atrasada, assim, um pouco. Não estava atrasada, não tinha chegado o dia, mas já estava bem atrasada, porque, tipo assim, eu ia ter que correr com a encomenda para conseguir cumprir o meu prazo. E uma cliente entrou em contato comigo, me chamando pedindo para mim fazer um orçamento para ela. Ela foi, pediu para mim mandar umas fotos e tal, dos modelos que eu tinha. Eu fui, mandei aproximadamente umas 12 fotos ou mais, e cada modelo diferente. E ela foi e mandou para mim, quanto que é cada um, quanto que você cobra para fazer cada um. Pessoal, não era é, tipo peças da qual eu já trabalho aqui, porque eu sei mais ou menos o valor, né? Tipo, não era esse tipo de peça, que até ela me procurou de peças que eu não tenho costume de deixar aqui de pronta entrega. Eu faço essas peças, eu faço essas peças mais por encomenda. E eu peguei e falei para ela, falei, não, falei assim, faz o seguinte, manda o modelo que você escolher, que você mais gostar, que você interessar, eu vou fazer o orçamento para você. E isso já era, pessoal, umas 10 da noite ou mais, se eu não me engano. E ela queria que eu fizesse o orçamento dessas peças para ela, de todas as peças. Eu pedi para que ela mandasse, ela mandou, escolheu o modelo lá e mandou para mim um modelo X lá. Eu parei o meu serviço, fui lá, fiz o orçamento, pessoal, lembrando que você, igual nós que somos crocheteiras, não tem como você simplesmente olhar na peça e falar assim, ah, é tanto. Não, eu não faço isso porque quando eu pego a encomenda, o que que eu faço? Eu vou procurar saber quanto que eu vou gastar para fazer aquela peça, que tipo de material que eu vou estar trabalhando, para mim, aí sim eu dar o preço. E era uma encomenda de suplá que ela queria. Então eu tinha que ver ali quanto que era cada suplá, para mim ali ver, né, quanto que eu gastava em cada suplá, para me ver o total que ia dar todos aqueles suplá e tal. E tá passando o preço para ela. E dá trabalho, pessoal. Quero não dar trabalho, porque, tipo assim, se você tá fazendo alguma coisa, igual eu tava ali trabalhando, me dava trabalho porque eu ia estar ali tirando o meu tempo para mim, tá? Fazendo esse orçamento para ela. Aí eu peguei, fui, falei para ela e tal, o preço. Mandei a mensagem, né, para ela, falando, olha, o seu orçamento ficou tanto. E agora chegou no ponto que eu quis vir aqui desabafar com vocês. Ela não me respondeu.
Isso já deve ter uma semana ou mais. Não me respondeu. E o pior, pessoal, ela é cliente minha, já antiga, cliente minha de muito tempo, compra muitas coisas comigo de pronta entrega, já fiz muita encomenda para ela. Aí você fala assim, ah, Irene, talvez aconteceu alguma coisa. Pessoal, não é a primeira vez que ela faz isso. A primeira vez eu pensei a mesma coisa, ah, deve ser aconteceu alguma coisa, ou talvez ela viu aqui, foi fazer outra coisa, esqueceu. Não, não é a primeira vez. Já essa história já vem acontecendo, já há um tempo já, com essa mesma pessoa. E a gente fica assim, né? Pensando, acho que eu vou desistir de trabalhar com pronta entrega, porque não é só ela que aconteceu. Eu tô trazendo um relato dela aqui porque, até porque, tipo assim, é uma coisa recorrente que tá acontecendo com ela já há um tempo, né? As encomendas e tal. Às vezes eu sei que é por questão de preço, porque ela já me pediu o orçamento de outras peças, eu fiz o valor e ela tinha comprado essas peças, até no vídeo aí eu falei antes sobre isso. Ela tinha comprado essa peça de mim há acho que uns 2 anos, quase 3 anos atrás, e ela me pediu me perguntou quanto que eu faria aquela mesma peça, só de outra cor, no, no mesmo modelo, né? E qual seria o valor? Eu fui e falei, perguntei, eu falei o valor, né, e tal, e ela foi e falou assim para mim, assim, ah, você faz por tanto o valor que eu tinha feito há 2, 3 anos atrás. Eu peguei, virei para ela e perguntei, né? Falei assim, quanto foi mesmo que eu tinha feito para você? Aí ela confirmou que era aquele valor, né? Aí eu peguei para ela e falei assim, não, eu posso, dei um desconto, pessoal. Eu dei um desconto para ela, como ela já era cliente minha, fiz sim, dei um desconto, o qual para mim não era muito vantajoso, mas mesmo assim eu dei o desconto para ela. E fui falei para ela, falei, não tem como eu fazer um menos do que esse valor, porque eu já tô te dando um desconto e o material encareceu e tal, eu expliquei para ela. E mandei a mensagem, ela não me respondeu. Passou dias e dias e dias, não me respondeu. E como ela era cliente minha, tipo assim, ainda não tinha acontecido isso com ela, foi a primeira vez que aconteceu. Eu peguei, tava com os pedidos já, né? Eu tava organizando e tava já vendo outro pedido para mim pegar. Então, o que que eu queria confirmar com ela, para mim saber se eu colocava ela na frente da minha agenda, para não colocar outra pessoa na frente dela, né? Mandei mensagem no outro dia, passou uns 2 dias, mandei mensagem, perguntei, e aí, você vai querer? Você vai fechar a encomenda e tal, tal, pedido comigo e tal, tal? Pessoal, ela não me respondeu. Tudo bem, é um direito dela, né? Ela não é obrigada a ficar, né, fez o orçamento, não é obrigada a falar assim, não, eu fechei o orçamento, eu tenho que fechar o pedido com ela. Não, não é. E passou, acho que uns meses, depois ela me mandou mensagem de novo. Quanto que você cobraria para fazer tal, tal, assim, assim? Lembrar eu de novo, fazer um orçamento. E essa peça era mais difícil, porque ela era muitas cores. Então, eu tinha que estar vendo essa questão também, porque se eu tivesse a cor, ficava mais fácil, não ver quanto de material que eu tinha que comprar e tal, aquela coisa toda. Eu fui, verifiquei, para ver as cores certinhas, para mim não fechar a encomenda e depois falar que não tinha as cores, né? Vi tudinho para mim comprar, organizei tudo. Passei o valor para ela e ela foi e falou daquele bendito jogo lá atrás. Quanto que fica esse kit aqui com mais o jogo? Pessoal, eu confesso para vocês que me deu uma raiva quando ela me perguntou desse tapete. Eu peguei e falei para ela, né? Fui mandei o orçamento e tal, da peça que ela tinha me pedido e falei do tapete. Falei para ela, não era no tapete, era uma passadeira. Fui e falei, olha, eu posso fazer por. Falei, deu tanto. E aquele desconto que eu tinha dado para ela lá atrás, eu não dei mais. Eu dei o valor que eu vendo aqui. Entendeu? Porque eu já até tinha outras peças aqui de pronta entrega do mesmo modelo, então eu passei o valor que eu vendo aqui. Eu tirei o desconto. Aí você vai falar assim, ai, mas no dia que você tirou o desconto, ela tinha encomendado mais. Tinha. Só que acontece o seguinte, eu ia dar o desconto se ela tivesse fechado comigo naquele dia. E outra coisa, a atitude dela não mereceu o desconto, não merecia.
Eu peguei e não coloquei. Aí, dessa vez, pessoal, ela foi e me respondeu. Aí ela já não me deixou esperando, ela já foi mandar uma mensagem. Não, tá um pouco acima do meu orçamento. Falei, pois é o mínimo que eu posso fazer, porque eu já estou dando desconto. E de fato eu já estava dando desconto, porque as minhas peças que eu estava vendendo aqui estava inclusive de promoção, entendeu? Que era a passadeira que ela queria. Eu estava vendendo o preço, eu passei para ela o preço que eu estava vendendo aqui no meu ateliê, que estava de promoção, que foi final de ano. Então, as minhas peças estavam todas de promoção. Então, eu passei o preço de promoção para ela. Eu falei, é o mínimo que eu posso fazer. Infelizmente, não posso dar mais nenhum desconto, porque eu já estou dando. Ela foi e fechou, tudo bem, não está errada. Não é essa questão dela não fechar essa encomenda, o vídeo aqui não é isso. É sobre ela não me responder, entendeu? É sobre isso. E beleza, não tem problema. Depois ela comprou outras peças comigo, me encomendou outras peças, aí eu fiz, deu certo, tudinho. E quando foi agora, ela vem com esse problema de novo, o qual até hoje eu estou esperando a resposta dela. Ai, ai. E é uma resposta que eu sei que não vai vir, pessoal. E um incrível que pareça, eu fiz de novo. Eu fiz o preço abaixo do preço que eu costumo cobrar. Eu fiz um preço justo, bem abaixo. Um preço que não saía caro para ela, porque foi 3 peças, pessoal. 3 peças por R$ 120. Então foi um preço justo. É um preço que eu costumo fazer aqui, eu vendo mais, eu vendo aqui, igual as peças que ela queria, eu fosse para me vender, que teve um tempo aí que eu tava com os kits tinha um kit desse até de pronta entrega, de R$ 150, ou era 160, 70, se eu não me engano. Então eu fiz mais barato, eu cobrei 120 e ela não me respondeu até hoje. Então, pessoal, é sobre isso que eu quero trazer, que eu tô trazendo esse vídeo. Esse negócio das pessoas ficar fazendo orçamento e não dar nenhuma resposta, porque é chato, porque ocupa o tempo da gente. Querendo ou não, é um trabalho também se você fazer um orçamento. Então, é onde que eu comecei a pensar, a refletir se está valendo mesmo a pena eu ficar trabalhando de pronta entrega, porque ou de pronta entrega não, perdão, com encomendas. Tem, lógico, eu tenho clientes maravilhosos que me encomenda, que conversa comigo, às vezes não fecha ali o pedido comigo, mas me trata super bem, tem respeito, porque eu acho, pessoal, isso é uma falta de respeito ali com o outro. É igual, não é só as crocheteiras, não, pessoal, é tudo que você vai fazer um orçamento, tudo. Tudo, qualquer coisa que você liga para a pessoa, às vezes você está num grupo de venda, você liga, vê lá uma coisa e tal, você perguntou quanto que é, não deu para você? Manda mensagem e fala assim, olha, não, eu vou ver aqui, agora no momento não dá para me encontrar e tal, mas qualquer coisa eu te procuro, ou fala por menos obrigado, ou ok, obrigado, entendeu? Sei lá, mas dá uma satisfação, não deixa a pessoa lá esperando, não. A pessoa perdeu o tempo dele ali para te atender, entendeu? Querendo ou não, o tempo é dinheiro. Nosso tempo é dinheiro, porque o tempo que eu tô ali conversando com a pessoa ali e a pessoa não me responde, eu perdi meu tempo. Eu lembro que uma vez eu vi num grupo de venda um cara, ele alugando umas casas, vendendo umas coisas lá e tal. E sempre eu colocava no anúncio dele assim: me procure só se realmente estiver interessado. Não perca o meu tempo e nem o seu. Eu lembro que eu ainda até comentei não sei se com a minha filha ou com meu filho, eu não lembro. Comentei, falei, nossa, mas que cara grosso. Eu achei até ele meio ríspido, sabe? Assim, a maneira de falar. Só que hoje, agora eu entendo. Porque a gente só entende a situação quando você está vivendo ela. Quando o outro está vivendo, você não entende. É por isso que eu sempre digo, a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro para ver se você iria gostar daquela atitude que você está tendo com a pessoa. Se olhar e falar, cara, será que se fizesse comigo eu ia gostar? Onde que eu falo? Foi onde que eu entendi a questão do cara ali dele ser meio grosso. Até ali, sabe, assim, eu achar que ele estava sendo meio grosso. Porque realmente é ruim. Quantos orçamentos a gente não faz que não dá certo? Aí você fala assim, então quer dizer, então que você quer que só faz um orçamento com você se a pessoa realmente quiser comprar? Não, pessoal, não é isso.
Eu só quero que a pessoa tenha um pingo de consideração pelo outro, ou seja, por mim ou por qualquer outra pessoa, pelo menos agradece, fala, ah, tá, obrigada, eu vou ver aqui, qualquer coisa eu te procuro, ou agora no momento não dá para mim estar fazendo, mas eu já sei o que você faz e tal, e eu já te procuro. Então é isso, é dar satisfação, não deixar o outro ali que nem bobo esperando. Aí você vai falar assim, ah, mas a satisfação vai cobrir seu tempo. Não vai cobrir meu tempo. Não vai, porque o tempo perdido já foi. Mas o que que acontece? A satisfação vai, você vai entender que a pessoa não comprou porque realmente não deu, porque o orçamento dela ali não estava ali, entendeu? Não estava do agrado dela e tal. Você vai entender que a pessoa pelo menos te deu satisfação. Querendo ou não, a gente se sente menosprezada, humilhada quando a pessoa não responde. E ali não, você até vai ter empatia pelo aquele cliente. Fala, nossa, o cara pelo menos deu satisfação, não, tudo bem. E o que acontece? Quando a pessoa te dá satisfação, um exemplo, eu trabalho com muita pronta entrega. E se eu colocasse aqui, fizesse a peça que ela queria, com um preço de promoção, e ela me deu um retorno, pelo menos de obrigada, o que que acontece? Eu ia falar, não, beleza. Então, quando eu fizer essa peça mais barata, quando eu tiver de promoção, eu já mando para ela, falo, olha, eu tô com aquela peça que você queria e tal, aqui, ó, eu tô com ela aqui de pronta entrega, tá tendo promoção, entendeu? A questão que é bom para os dois lados, não só para gente que tá ali fazendo um orçamento, como para outra pessoa também. Então é isso, essa é a questão da gente ter empatia pelo próximo, entendeu? Não ficar ali perdendo o tempo da pessoa, porque é chato. Isso sem dizer que é falta de educação, né? Você puxa um assunto com a pessoa e depois deixa a pessoa lá no vácuo sem falar nada. Então, pessoal, é isso que eu queria estar falando com vocês, meio que desabafando, tá? Peço até desculpa por trazer esse conteúdo aqui, mas eu creio que tem muitas crocheteiras que passam por isso também, não só eu, não só crocheteira, qualquer pessoa que trabalha com qualquer outro tipo de serviço ali, com venda ali, que tem que fazer orçamento ali, né? Então, eu peço para vocês, comenta aí se essa situação já aconteceu com vocês, deixa também um joinha, compartilha aí também, tá? Para estar me ajudando aí com as horas que eu tô precisando aí das horas aí para estar monetizando meu canal. Então, eu peço aí, já agradeço cada um de vocês que assistiu o vídeo, que chegou até aqui, tá bom? Um abraço, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês, tá? E até o próximo.